Você está estudando italiano e aí chega aquele dia que você fala, putz, qual era a palavra mesmo que eu queria usar aqui agora? Era ancora, lora, má, però... Ih, calma aí, não é culpa sua e a ciência explica por que isso acontece. Ciao a tutti, eu sou a Ana Luísa e hoje eu estou aqui para falar por que a gente esquece das palavras que aprende e mais. Fica até o final do vídeo porque eu vou te dizer o que fazer para mitigar essa situação e aprender um vocabulário e ir aumentando seu vocabulário de italiano uma vez por todos, tudo com base em ciência e neurolinguística. Não tem aqui, vou falar, eu acho que, tá? Eu peguei aqui algumas teorias de neurolinguística que a gente estuda na faculdade, outras mais modernas, e aí quero falar para vocês um pouquinho sobre isso. Molta attenzione. A gente faz justamente esse movimento de, ok, aprendi um monte de palavra na aula e aí depois eu esqueci. Isso é normal, o cérebro de todo mundo faz isso, não é um problema seu, tá? Isso se chama economia de energia no cérebro, fica tranquilo, é normal. O cérebro simplesmente joga fora aquilo que a gente não usa e que ele entende como, ok, não é importante. Então, eu quero te falar o que que a gente vai fazer, mas antes eu quero falar para vocês como o nosso cérebro organiza um pouquinho as nossas ideias. O nosso cérebro não guarda as palavras em uma lista, tá? A gente precisa criar uma rede semântica no cérebro, por isso que eu adoro fazer nas aulas le nuvole di parole em italiano, tá? Porque ele vai guardar o significado, né? Ele vai guardar o significado a partir de uma rede de outras palavras, de ideias, de emoções, de contextos que vão fazer a gente guardar melhor esse vocabulário. Quando eu penso em uma palavra, por exemplo, café, eu amo café, então para mim já vem bar, colazione, Itália, viaggio, corneto, cappuccino, caffè macchiato, caffè sospeso, Napoli, caffè storici. Dentro da palavra, em volta nessa rede, essa nuvem de palavras de café, para mim, tem muita coisa dentro. Ativa minha emoção de tomar meu café na Itália com corneto e cappuccino. Ativa minhas viagens na Itália e os cafés históricos que eu já visitei. Então, tudo isso são coisas que estão no meu mundo café, que tudo isso são palavras que são importantes para mim. Então, quanto mais conexões a gente vai ativando em torno dessas palavras, vai ficando mais fácil a gente realmente aprender uma palavra e não esquecer dela 2 segundos depois. Questo ha senso. Por que a gente esquece? A gente esquece as coisas. Nosso cérebro não é o HD do computador que guarda absolutamente tudo que a gente quiser. Até o HD do seu computador vai ter um limite em algum momento da vida, né? Porque o nosso cérebro não tem condições e a nossa prioridade é manter em mente aquilo que é importante. Então, assim, não esquece porque, eu não consigo aprender, eu sou muito incompetente. Não, esquece porque esquece e isso se chama curva do esquecimento e é uma teoria cunhada por Hermann Ebbinghaus. A curva do esquecimento acontece porque apaga. Então, a palavra, se você não usou e não mostrou para o seu cérebro que ela é importante nas próximas 24 a 48 horas depois de ter aprendido, ele vai esquecer. Essa economia cerebral mesmo de focar as energias em aquilo que importa, né? Então, se você passa um dia sem revisar aquela palavra, você vai esquecer 70% do que você aprendeu na aula de italiano. Se você passa uma semana sem contato, praticamente volta ao zero, né? Então, por isso que é importante você ver filmes em italiano, ouvir uma notícia, ler um jornal, ouvir uma música, coisas simples no seu dia a dia, para que você não volte a estaca zero até esperar chegar a sua próxima aula na outra semana. Ok, ho capito. Não existe vocabulário esquecido, tá? Existe um vocabulário que não foi reativado. Como que a gente reativa e por que precisa reativar esse vocabulário? Porque a memória vai fixar de fato a repetição espaçada, vai fixar de fato a recuperação ativa. A gente precisa revisar espaçadamente. Hoje eu aprendi a palavra acolhente. Foi a primeira vez que eu vi essa palavra na minha vida, que é acolhente, é acolhedor, né? Aconchego, acolhimento, enfim. A gente pode criar aí e começar, né? O que é
accogliente para mim? Un viaggio di treno, vedere un film con il mio ragazzo, stare con la mia famiglia, un pranzo com minha madre. Tudo isso está em volta de accogliente, né? O que é acolhedor para você? O que te traz essa sensação de acolher, né? Dizem que os brasileiros são acolhentes, né? Nós siamo accoglienti, brasiliani, enfim. Tudo isso você vai criar essa rede semântica para a palavra acolhente e você vai repetir essa palavra no dia 1, depois daqui a 2 dias, depois daqui a 5 dias, daqui a pouco a 7 dias e vai espaçando. Por quê? Porque isso é um truque que a gente vai fazer para enganar o cérebro, já que aquela palavra está sendo revisitada tantas vezes de forma intencional, o cérebro vai entender. Opa, a pessoa está reativando a acolhente. Não desperdice isso aqui, porque a acolhente, a pessoa está entrando na palavra intencionalmente, então é importante. Ti ho beccato. Então, isso com o tempo, o cérebro vai entender que é importante e não vai cair lá na curva do esquecimento do Ebbinghaus. Como é que a gente pode fazer isso? Criando frases, imagens, emoções, situações, cheiros. Associem, gente. Fazer uma rede semântica não é só pensar em palavras que se associam. Por exemplo, acolhente para mim, eu lembro do cheiro da primeira carbonara que eu comi na primeira vez que eu fui para a Itália em 2017. Porque eu estava realizando um sonho e aquele prato me recebeu na Itália, eu me senti em casa. Então, vocês podem associar as palavras a tudo que faz sentido para vocês. E quanto mais forem coisas que sejam pessoais, melhor vai ser, porque você vai ficar mais estimulado e vai fazer mais sentido no seu contexto de vida você lembrar daquele vocabulário. Molto bene. Às vezes eu sei que os alunos acham, ai, é só isso de tarefa. Por que é só isso de tarefa? Quando eu falo assim, hoje a gente aprendeu essa e essa palavra. Tarefa para casa é escrever 6 frases para cada palavra, ou 10, enfim. Aí eu coloco um número para o aluno um aluno assim intermediário para o aluno que não gosta muito de escrever, eu falo um pouquinho menos, para o aluno que gosta de escrever mais, aí já digo para escrever um texto. Escreva um texto no qual estejam inseridas essas palavras, porque justamente a gente está criando essa situação de uso da palavra. Então escreva uma frase sua, escreva um texto que tenha a ver com a sua rotina, de repente, né? Fale em voz alta. Se acontecer de você conseguir conversar com alguém em italiano, use essa palavra numa conversa. Anote, faça uma listinha, assim, que deixe bem no lado do computador com as palavras novas que você aprendeu na semana passada para lembrar de usar na aula da semana seguinte. Ótima ideia. A gente pode tentar fazer esses truques, né, para enganar o cérebro e mostrar para ele que este vocabulário importa e eu não estou deixando cair na curva do esquecimento. Lembrem-se, você passou um dia sem repetir o que você aprendeu na aula, você já tem muita chance de esquecer 70% daquilo que você viu. É claro, gente, que tem pessoas que são um pouco fora da curva. Eu tive um aluno por muitos anos maravilhoso, maravilhoso mesmo, inclusive saudades das aulas com ele, que ele não tinha um caderno, não tinha uma linha escrita em italiano, e, gente, ele lembrava tudo, assim, né? Simplesmente era uma memória de elefante. Incredibile. Não fez nenhuma tarefa, tentei passar tarefas nos 3 primeiros meses de curso, eu vi que não ia fazer, então larguei de mão. Até regra, ele lembrava. Usei esse pronome aqui por isso. Parecia eu explicando a regra para ele. Maravilhoso. Então, gente, por que a gente esquece aquilo que a gente estudou? Porque a gente não colocou num contexto, porque a gente não fez uma revisão, porque a gente não criou uma frase que faça sentido para a nossa vida, porque a gente, de repente, não associou nenhuma emoção àquilo, porque eu não ativei intencionalmente, ou porque, né, igual tem posts aí que eu vejo no Instagram. Decore essa lista para chegar perto do italiano fluente. Aí o post tem uma lista assim de 50 palavras, uma embaixo da outra, sem contexto, sem emoção, sem motivo, sem revisão. Então, assim, quando a palavra eu só vejo, ela não é minha. Agora, quando a palavra sai da minha boca, ela é minha. Meu precioso.
E aí o meu cérebro vai entender. Importante, não cai no esquecimento. Lembre-se, o nosso cérebro faz um processo natural e normal de apagar, né, aquilo que não tem motivo para a gente usar. Algumas técnicas aqui fáceis para vocês mitigarem esse esquecimento normal, né? A gente já falou. Faça uma ativação intencional daquela palavra. Escolha aí uma média de 10 palavras por semana que vocês vão aprender, tá ótimo. Crie uma frase para cada palavra. Faça as repetições espaçadas. Tente aí, em cada vez que você fizer a repetição, faça uma frase em um contexto diferente, para você também pegar os diversos contextos de uso de uma palavra. Revise sempre aquilo que você leu. Não se esqueça de que é importante falar, coloca a palavra para fora com a sua voz também. Grave um áudio, pode mandar pra gente lá no Instagram, grave um áudio lendo a palavra. Tô lendo correto, né? Então façam isso. Gente, para reforçar, é melhor a gente aprender 10 palavras de fato do que 100, assim, que, nossa, hoje aprendi 100 palavras. Tá aí amanhã, amigo. Querido, tesouro, amanhã, dessas 100, quantas você consegue de fato usar? O objetivo não é aprender todas as palavras, até porque em português você sabe todas as palavras do português. Eu não sei. Até hoje eu acho uma delícia eu estar lendo um livro e aparecer uma palavra que, nossa, nunca tinha lido. Ou então, quando os meus alunos tem uma leitura diferente da minha, me aparecem com as palavras em português e a gente descobre que elas são as mesmas em italiano, como, por exemplo, vetusto, que eu aprendi com um aluno meu esses tempos. Você sabe o que é vetusto? Pesquisa aí, é em português e italiano o mesmo significado. Então, assim, a gente não tem que aprender todas as palavras. Ser fluente não significa, nossa, domino 100% da gramática, 100% da pronúncia, 100% do vocabulário. O que a gente tem que saber são as palavras que são essenciais e necessárias para o nosso uso, para os contextos de vida com os quais eu vou lidar com o italiano. Isso é atingir o nível de fluência, mas isso fica para outra história. Olha, mergulhem nos vocabulários, escutem músicas. Nossa, tô escutando uma música e tem uma palavra bonita, não sei, eu gosto do som de pozzanghera, né? O que é pozzanghera? Pozzanghera é poça, pioggia, inverno, freddo, a casa com o cammino acceso. Olha só, a gente já vai criando todo o contexto para isso. Usem a criatividade de vocês também para lembrar dessas palavras, mas também pensar aumentando a complexidade, né? Não ficar só palavras. Eu sei o que significa, eu sei o que significa chiodo. Tá, mas você usa quantas vezes no seu dia a dia um prego? Não sei, né? Se não faz parte do seu dia a dia chiodo, por que eu decorei, fiz um esforço mental para decorar essa palavra, né? Então, façam escolha de palavras que façam sentido para você. Lembrem-se de dar o like, deixar aqui o que vocês pensam sobre esse vídeo, se vocês já tinham refletido sobre isso. Se vocês querem, claro, aulas super personalizadas que te estimulem a criar essas redes semânticas que façam realmente sentido para você, o nosso curso está com matrículas abertas o ano inteiro para o curso individual e personalizado e somente no início do ano para as nossas turmas. Toda terça-feira também tem vídeo aqui no canal, deixe seu like, seu comentário e ativem o sininho para receber as novidades da semana. Gostaram do vídeo? Espero que sim. Comentem aqui. À la próxima!